Olá, queridos, aqui é Cíntia Albuquerque, Namastê. É um prazer enorme estar com vocês outra vez. A gente vem refletir aqui um pouco sobre como ser a luz do mundo. Por que ser a luz do mundo também, né? Nós estamos em escuridão. Por que se fala que nós estamos dormindo? Por que se fala que nós estamos sonhando? Por que se fala que tudo isso é hipnotismo? Como assim hipnotismo? Essa vida é uma ilusão, nós vivemos em ilusão. O que quer dizer isso? E nós temos que pensar, entender que nós vemos o mundo dentro de conceitos. Nós vemos o mundo a partir daquilo que aprendemos ser o certo e o errado. Hoje eu estava pensando, gente, que numa tribo indígena, por exemplo, né, as pessoas usam só uma tanguinha, né, aquela tanguinha. As mulheres andam totalmente desnudas, as crianças, os homens, todos da mesma forma. Mas não existe ali nenhum sentimento de sensualidade, é uma coisa inocente, é uma coisa assim que para eles é extremamente normal, não existe nenhuma vontade de estar se exibindo o seu corpo, mas é uma coisa totalmente inocente. E aí você vê, por exemplo, os muçulmanos, né, que se cobrem dos pés à cabeça. Tem mulheres que você vê apenas os olhos, né, se cobrem completamente. E aí a gente pensa, quem tá certo? Quem tá errado? Ninguém tá certo, ninguém tá errado. São apenas conceitos, gente, conceitos diferentes. Então, eu posso julgar que está certo assim, que está errado daquele jeito. Com certeza, dentro dos parâmetros de um muçulmano, talvez um índio esteja fazendo uma coisa imoral, né? Ou talvez na visão de um índio, aquela pessoa esteja também fazendo algo anormal, errado, se cobrindo completamente daquela forma. Então, assim, nós não estamos aqui com os nossos olhos puros. Nós não temos os olhos de criança, olhos que olham e não sabem o que é, e não dizem o que é, e não julgam o que aconteceu. Não tem a menor noção de certo e de errado. Nós não temos esses olhos mais, infelizmente. Então, nosso mundo, ele é visto por cada um de nós. Cada um de nós vê um mundo diferente. Cada um de nós tem medos diferentes, conceitos diferentes, limitações diferentes. E o mundo de Deus, ele é um só. O mundo de Deus, ele não é um para cada um, ele é um para todos, tá? E no mundo de Deus não existe nem o certo nem o errado, não existe o julgamento, como não existe na mente daquela criança. O mundo de Deus não vê o certo nem o errado, nem o bem nem o mal. Então, a partir do momento que nós vemos o bem e o mal, nós começamos com julgamentos. E os julgamentos e as críticas, seja mesmo uma crítica pequena, elas são verdadeiras espadas levantadas contra a verdade no outro. Porque nós todos compartilhamos, gente, não importa a sua cultura e não importa o que você tenha feito. Nós todos compartilhamos o maior bem, o maior tesouro que vem de Deus, que é a sua própria vida. Deus compartilhou com o seu Filho a sua vida e não existe uma vida à parte de Deus. Não importa se você está na cadeia, não importa se você matou ou roubou, não importa se você é tido como um santo numa igreja, um papa ou qualquer coisa assim. Nós todos compartilhamos de uma vida que Deus nos deu. E somos todos
filhos de Deus, embora, né, a grande diferença aqui seja, se eu não posso receber isso, se eu não posso compreender que sou a vida de Deus, eu também não posso usufruir de ser a vida de Deus, porque eu não sei. Quando Jesus estava na cruz, perdoando a todas aquelas pessoas, ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa. E assim somos nós, gente, nós não sabemos, nós não temos a menor ideia, nós vivemos aprisionados dentro dos nossos conceitos e condenando o tempo inteiro quem está fora. Por muitas pequenas coisas, todos os dias, se você olhar, quando você acordou de manhã e você viu a toalha molhada jogada no chão e aquilo no teu conceito não é bom, você já começou a ir a julgar e a condenar. E pode parecer que isso seja uma coisa pequena, mas veja, o problema não é esse, o problema é que nós não entendemos que somos um. E nós não entendemos que cada vez que criticamos ao um que nós somos. E esse um é o Filho de Deus. Todas as vezes que nós levantamos uma espada, todas as vezes que nós jogamos uma pedra, não, pode ser somente dentro do nosso pensamento, que nós julgamos que o outro não é tão bom quanto deveria, que ele não é bom como eu sou, por exemplo, tá? Nós estamos causando divisão e nós estamos gerando condenação. E é aí nesse minuto que nós temos que tomar uma atitude de o que queremos ser. A Bíblia diz que somos a luz do mundo, mas que a luz ela não pode estar escondida debaixo da mesa. Como é que nós escondemos a nossa luz? Nós escondemos a nossa luz debaixo da mesa quando nós aprisionamos o nosso irmão em qualquer ideia de que ele não é o Filho de Deus. Ele não é a mesma vida de Deus. Você não olharia para Deus com críticas, mas você olha para o seu irmão com críticas e isso amarra ele. Isso faz com que ele esteja cada vez mais aprisionado. Todas as vezes que você vai olhando e criticando e falando: eu não falei que você era assim, eu sabia que você ia fazer isso, você está aprisionando o teu irmão. E desta forma você está escondendo a sua própria luz. E você não está sendo a luz do mundo. Aí eu estou lembrando que conta a Bíblia que Jesus Cristo ele estava ensinando numa sinagoga e tinha uma multidão tremenda ao redor tentando ouvi-lo. E vieram esses homens com um paralítico numa cama. Por não conseguir passar pelo meio da multidão, eles subiram ao telhado, destelharam a sinagoga e baixaram o corpo deste homem, né? Este homem paralítico no meio da sinagoga. E aí Jesus Cristo, ao vê-lo, disse: porque tua fé é tão grande assim, teus pecados estão perdoados. E aí ele ouviu dentro de si mesmo a crítica de pessoas dizendo que ele estava blasfemando. Quem era ele para perdoar? E Jesus Cristo, sabendo desses pensamentos, disse: qual a diferença entre dizer teus pecados estão perdoados e dizer: levanta, pega a tua cama e vai, e segue? Gente, sabe por quê? Jesus Cristo estava nos ensinando que quando eu liberto o meu irmão do pecado, quando eu digo teu pecado está perdoado, eu te perdoo pelo teu erro, o teu irmão levanta, pega a cama e anda. Ele é liberto porque
o Filho do Homem, disse Jesus, tem o poder de perdoar os pecados. E por ele ser o nosso mestre, nós temos que fazer igual. Qual é o nosso pecado? O nosso pecado é a separação. O nosso pecado é não entender que ele sou eu, e que Deus sou eu, e que Deus é ele. E que eu preciso olhar para ele, vendo o seu Criador, como uma obra, né, é reconhecida. O seu pintor é reconhecido pela sua obra. Você não conhece o pintor, você não sabe se ele é bom ou se ele é mau, mas aquele pintor famoso, quando você vê a obra, você diz, ah, esta obra é maravilhosa, essa obra é deste pintor. Então, o filho é reconhecido pelo pai, o pai é reconhecido no filho, um reconhece o outro. Para que você reconheça o pai, você tem que reconhecê-lo na sua obra. E assim também o pai te reconhece como filho. E aí você liberta o seu irmão e ele levanta e anda. Porque nós nos vemos completamente limitados. Nós nos vemos limitados, separados do que nos criou, daquele que nos criou, fazendo com que pareça que a obra é limitada, pareça que nós não somos como nosso pai. Isso porque nós estamos hipnotizados, porque nós estamos dormindo, sonhando. E era isso que eu queria explicar para vocês. Que ser a luz do mundo, iluminar, é iluminar o teu irmão que deixou a toalha molhada em cima da cama. Primeira coisa que você vai fazer. Ah, mas isso é bobo. É. Mas você não aprende a levantar um prédio se você não colocar o primeiro tijolo ali. Então, você vai treinar ser a luz do mundo, perdoando as pequenas coisinhas que chegam na tua mente a respeito do teu próximo, que chegam querendo acusar. E você vai dizer, eu te perdoo por isso. Levanta, levanta, porque tu és o Filho de Deus. Você pode dizer assim para mim, ai Cíntia, mas eu tenho tantos problemas que eu não resolvi ainda para mim mesmo. E eu não tenho como trabalhar para o meu irmão ainda. Eu preciso primeiro resolver minhas doenças, meus medos, meus problemas, minha situação financeira, para poder depois pensar aí no meu irmão, entendeu? Mandar ele levantar, essa coisa toda que você está falando. Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus Cristo também nos revela mais uma coisa. Quando ele estava na cruz ao lado do ladrão, ele o perdoou dizendo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E a gente não percebe que a gente só vai para o paraíso quando a gente perdoa o nosso irmão e leva ele conosco. Eu só vou acordar desse sonho, das minhas dores, das minhas doenças. Eu só vou acordar dos meus problemas financeiros. Eu só vou acordar das minhas limitações, das angústias, da depressão. Quando eu olhar para o meu irmão e disser, hoje mesmo eu vou pegar você e levar junto comigo para o paraíso. Porque eu não entro lá só. Eu só entro lá quando eu reconhecer o Cristo em você. Quando eu reconhecer o Cristo em você, eu entro e você entra. Porque eu entro e você levanta. E você pega a sua cama e vem. Então assim você está libertando o mundo. E você está sendo uma luz que não está escondida debaixo da mesa. Amado, medite assim. Eu sou a luz do mundo. Eu venho aqui não para mim, porque eu já sou luz. Eu venho para ti. Eu venho para iluminar o teu caminho, porque eu sou a luz do mundo. E eu hoje mesmo levo você comigo ao paraíso. Eu esqueço as minhas dores. Eu esqueço a minha cruz.
eu esqueço todas aquelas pessoas contra mim e falo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Medita assim, amado. Hoje tem sido dado para mim o privilégio de saber o que eu estou fazendo. É diferente para mim, porque eu não estou mais tão aprisionado assim. Agora eu posso ver que eu e ele somos um. Eu posso ver que ele está em plena escuridão e é por causa disso que ele está me crucificando. Medite que você não vai mais crucificar o seu irmão, que você vai estar na vida dele como luz, e você vai ser a luz da sua cidade e não mais se esconderá dentro dos seus julgamentos, não mais se esconderá dentro de sentimentos maus. Sabe, gente, agora, ao praticar essa verdade eu mesma, a cada vez que eu sinto que existe uma coisa pesada dentro de mim, alguma coisa que está me trazendo angústia, e eu nem sei o que é, eu começo a olhar para os meus pensamentos e pensar assim: quem é que eu estou condenando agora? Quem que eu estou condenando? O que é que eu estou resistindo? Quem é que está na minha mente que não está sendo abençoado nesse momento? E ao reconhecer quem é esse ser, eu sabendo que ele é o Filho de Deus, eu pergunto: como é que eu posso te oferecer? Como que eu posso iluminar para ti? Agora, nesse momento, eu vou começar a iluminar o teu caminho. Vou fazer por ti uma oração. A gente não precisa iluminar o mundo, tá, gente? Pensando que a gente vai lá fora e começar a falar, entendeu? Para as pessoas, pegar nos cabelos das pessoas e começar a dizer que você tem que entender, que você... Nada disso. Saiba que a verdade dita dentro de você, ela tem um poder muito maior, porque ela vai do espírito para o espírito. Ela não vai da mente para a mente do outro, que não é capaz de receber. Mas é uma comunicação entre Espírito de Deus e Espírito de Deus. Eu te liberto. Não olha para o que o teu irmão ainda está fazendo, se ele continua errando. Não olha. Isso não muda. Isso não muda. Ele é o que ele é e não muda se ele sabe ou se ele não sabe. Ele continua sendo. E o teu trabalho de ser a luz do mundo é o de estar sempre reconhecendo isso para que ele levante e ande, mas não para que você esteja vigiando os passos do teu irmão, para saber se ele continua pecando, se ele continua errando. Não. Se você estivesse no nível de Jesus Cristo, seria apenas isso, né? Mas você também tem que compreender que aquele homem pediu para estar diante de Jesus. E encontrou outros que o levassem lá. Não foi que Jesus saiu atrás de ninguém, tentando iluminar a vida de ninguém. Ele estava lá sendo luz. E quem estivesse desejoso disso, quem estivesse aberto para isso, iria ver a sua luz e segui-lo. Nós não temos que estar buscando pessoas para ensinar coisa alguma, mas a nossa função é nunca deixar que ninguém entre na nossa consciência e não encontre bênção. Que as pessoas cheguem e encontrem o amor que estão precisando. A falta de condenação. Que cheguem a uma consciência infantil e inocente, que não está ali levantando a pedra ou a espada contra o outro, que não está ali crucificando. Nós temos que praticar isso dentro da nossa casa, como sendo o primeiro tijolinho. Aí na rua, o segundo tijolinho. Dirigindo o terceiro tijolinho. No trabalho, o quarto tijolinho. Assim mesmo, não se condene. Aí mais o quinto tijolinho. E aí você vai criando, né, a sua própria libertação. Você vai andando em direção ao reino de Deus. E você vai assumindo o papel que a Bíblia diz que você tem, que é o de ser a luz do mundo. Amados, espero que isso tenha colaborado com a sua vida hoje. Faça a sua meditação assim. Eu tenho certeza de que você vai receber o reino, porque o reino já te foi dado com todo o prazer do nosso Pai.
muita gratidão, muito amor. Namastê.